Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Lucas Gesta. Andei um pouquinho sumido, não tenho tido tempo para gravar tantos vídeos, mas eu estou voltando aqui com o quadro Resenha e por conta do doutorado, né, eu tenho andado sumido, mas eu li uma obra que já deveria ter lido já há muitos anos, né, mas por conta de todas as questões de correria do dia a dia não consegui. Mas que obra é essa? Essa obra é a obra É Isto um Homem, de um autor judeu italiano chamado Primo Levi. Eu só tenho a Xerox. Eu sempre mostro aqui o livro, mas eu só tenho a Xerox, então é um livro também raro. Também não tem problema de tirar a Xerox, que o autor já mostrou tem mais de 20 anos, né? Mas esse livro é uma obra-prima, é um dos grandes autores que vão inaugurar a literatura de testemunho na Europa. Então, a literatura de testemunho é um tipo de narrativa, um tipo de escrita por alguém que passou por algum trauma, né? No caso desse autor, ele passou pelo campo de concentração de Auschwitz, né? E esse livro é um livro que me impactou muito, eu posso dizer com certeza que é um dos livros que mais mexeu comigo, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um livro muito tocante, né? A história do Primo Levi, ele era um químico, né, formado, ele teve o doutorado em química dele em Turim, em 1941. É a época que Mussolini começou a compartilhar das crenças antissemitas junto com Hitler, e ali os judeus na Itália começam a ser perseguidos. Nisso, Primo Levi ele monta ele integra um grupo paramilitar, né, antifascista na Itália, e luta durante algum tempo nesse grupo até que ele é preso. Ele é preso em 1943 e de um campo de refugiados na Itália, ele é mandado para o campo de concentração de Auschwitz, chegando lá em 1944. E dispensa comentários sobre todas as desgraças, todas as coisas terríveis, todas as coisas abomináveis que os alemães fizeram com os judeus em Auschwitz. Não só em Auschwitz, mas em todos os lugares em que os nazistas chegaram, né? Mas esse livro tem algo em particular que tem a ver com o título dele, É Isto um Homem?, que ele mostra como que os alemães conseguiram reduzir o judeu a menos do que um ser humano. E como que a forma que o campo de concentração funcionava, ele conseguia fazer com que o judeu mesmo interiorizasse ser algo menos do que o ser humano, né? Ser algo com menos dignidade, algo com menos importância. E como o próprio judeu nazista via o judeu como algo menor que o ser humano, né? Então ele vai mostrar como que funciona isso, qual é o processo psicológico, como que ele, no dia a dia, nas experiências, no que ele passou, né? Ele diz que deu sorte por sobreviver a Auschwitz, por uma série de fatores, como chegar lá já no final, em 1944, depois conseguir ter alguns amigos que davam uma ração de sopa a mais para ele, além de aprender como é que funcionava as questões lá dentro, e por ser doutor em Química, ele ter conseguido um emprego um emprego que lhe proporcionou sobreviver durante um tempo maior, né? Então, o que esse livro traz assim, de especial na temática de história da igreja e na temática da história do cristianismo, apesar de ser um livro escrito por um judeu e que aborda todo o processo de destruição da humanidade dos judeus naquele campo, é que ele sai dali, e não só ele, mas todos os sobreviventes dos campos de concentração, com exceção daqueles que tinham muita fé, daqueles que eram muito ortodoxos, aqueles que criam realmente na atuação de Deus na perseguição de Hitler, né, naqueles judeus. Ele tem uma frase muito marcante na página 160, que é assim: penso que ninguém deveria mencionar a divina providência, já que existia um Auschwitz. E isso é o que o livro mais traz para a gente, oprime a gente. Como que pode haver um Deus existindo toda aquela desgraça, né?
Como que o judeu pode ter recebido, né, toda aquela desgraça, toda aquela ira, todo aquele ódio, toda aquela desumanidade sem ter feito nada? Né? Como que aquelas crianças judias foram exterminadas em câmaras de gás? Ele, em outro livro, não nesse, ele fala de uma criança que nasceu em Auschwitz, que ele chama de filho da morte. Né? Uma criança que não sabia falar, mas sabia, como se fosse um animal ali naquele campo, sabia sobreviver, mas morreu antes da evacuação do campo. Né? Como que aquelas mulheres mereceram aquilo? Como que um ser humano pode... Como que aquilo pode ser plano de Deus? Ou como pode existir um Deus e aquilo ali acontecer? Né? Independentemente da resposta teológica que qualquer um tenha, a gente tem que entender o que aquelas pessoas que passaram por aquilo sentiram, né? Tendo seus pais, mães, avós, filhos, filhas, esposas, maridos exterminados, né? Tendo sua vida, sua carreira destruída, dizimada, como se não fosse ninguém, né? E inclusive por uma nação que se dizia cristã, e por uma nação protestante, aliás, que era a Alemanha, que é a Alemanha, né? Então, o que isso tem a trazer? Na minha visão, né, o nazismo e toda aquela desgraça, aquela destruição em massa que eles fizeram, não só com judeus, mas com testemunhos de Jeová, ciganos, comunistas, homossexuais e opositores do regime, como Bonhoeffer, que é um dos maiores teólogos do século XX, que vai morrer, né, enforcado num campo de prisioneiros, né, é que esse ateísmo, essa falta de significado característica da segunda metade do século XX, né, essa ideia de, esse niilismo, essa ideia de vamos aproveitar o momento porque a gente não sabe o que vai vir depois, ou esse senso de que nada tem mais sentido, que toma conta do cinema, da música, das artes, da literatura, né? Essa sensação que não existe mais a providência, ou seja, que o mundo não tem mais uma meta a atingir, ou que Deus não está conduzindo mais a história, ou ainda que Deus não exista, ou ainda que se Deus existe ou não, ele não se entra em contato, não se importa com o que está havendo aqui, está muito ligado também aos campos de concentração e à experiência dos judeus lá. Né? Existe um livro com o título Além do Crime e Castigo, né? Porque o crime e castigo, quem já teve contato com essa literatura, Dostoiévski, fala de um homem que, contando spoiler aqui, ele mata uma senhora, né? Mata por matar, porque ela estava importunando ele, e ninguém descobre, é o crime perfeito, entre aspas, só que aquilo ali começa a oprimir e destruir a vida e a consciência dele, né? E o livro do Primo Levi, ele faz a pergunta, como que nós judeus, o que nós judeus cometemos de crime para receber esse castigo? Né? E como que o alemão da SS, ou aqueles alemães que estão nos vendo, podem nos tratar assim? Né? Tem uma hora que ele apanha e ele pergunta, como que um homem pode bater em outro homem dessa forma sem ter raiva, ou seja, sem ter paixão, né? sem ser passional? Então, na grande literatura, no grande mundo do século XX, após a Segunda Guerra, esse sentimento de nada faz sentido, de não ter um retorno, essa questão da lei do retorno, essa questão do que eu faço eu vou receber de volta, ou se eu cometo um crime eu vou pagar lá na frente, isso meio que se destrói, isso meio que se desintegra com as experiências judaicas nos campos de concentração, nos campos de extermínio. Nazistas, fascistas, enfim. Então, esse livro é roteiro obrigatório, né? É roteiro obrigatório para você mostrar para todos, como ele diz lá já na introdução, porque o problema, não só do antissemitismo, mas o problema da xenofobia, ou seja, de eu odiar aquele que é estrangeiro, é um problema latente hoje, é um problema que continua hoje, né? Essa ideia que os povos, né, ou as etnias, ou as nações, seja lá o que for, elas sempre tendem a proteger o próximo e atacar o outro, é latente hoje. E isso no nazismo virou uma doutrina, virou um dogma, virou um sistema de pensamento que exterminou milhões. Né? E não morreu, isso pode continuar, isso pode ressuscitar até perto de nós. Então é um livro que eu recomendo, é um livro que eu
coloco como leitura obrigatória para a humanidade mesmo, para qualquer um, né? E você faz muito bem se ler e se você puder reproduzir com seus alunos, se você é professor, enfim. Então, gente, foi esse quadro A Resenha. Leia esse livro. Um abração. Tchau, tchau.